eu concordo com o Renato. O Corinthians não deveria encarar o Palmeiras com 3 atacantes. Deveria fazer 4 homens no meio-campo e 2 atacantes. Deveria brigar pelo meio-campo. O meio-campo do Palmeiras ele é superior. O time do Palmeiras, taticamente, já é pronto. O Abel conhece todos os jogadores totalmente, mexe no time, mexe taticamente no time. Então, o Palmeiras tem diversas alternativas numa partida só. O Corinthians não tem isso. O Antônio Oliveira chegou agora. Então, eu acho que ele tinha que brigar. Ele tinha que brigar por pelo meio campo. 4 homens do meio campo. Brigar ali no meio. Tentar evitar que o Palmeiras domine e consiga tocar a bola ali. 2 pontinhas vai tentar marcar os 2 laterais, né? Ajudar a marcação dos 2 laterais. Mas no meio campo, não pode ficar só 3. Minha visão, quando você joga com um time muito superior, eu acho que você tem que igualar o meio campo ali, numericamente, para tentar dificultar o desenvolvimento e a dinâmica do outro time, que é o Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Gustavo Henrique vai ser o quarto zagueiro mesmo, se for 4, linha de 4 atrás, ou com 3, eu acho que o Gustavo Henrique é titular. Você não pode contratar o Gustavo Henrique com o giro que ele já tem, com a experiência que ele já tem, para disputar a vaga com o Raul Gustavo, né? Ele veio para ser titular. O Caetano, se jogar de lateral esquerdo, ele é zagueiro, não é lateral esquerdo, é canhoto, então pode jogar por ali, mas ao mesmo tempo pode virar 3 zagueiros ali, com a presença dele. Então, assim, o Antônio Oliveira tá buscando um esquema tático definido, mas só vai conseguir isso quando tiver todo mundo à disposição. Vão chegar mais 3, então são 3 caras que ainda vão treinar, vai ter que colocar em forma. Eu acho que para o Campeonato Paulista, o Antônio Oliveira não vai ter o elenco todo dele na mão, em forma para jogar. Ele vai ter para o Campeonato Brasileiro, né? Porque esses caras estão chegando agora. Mas a minha escalação seria com 4 caras no meio campo. O Michael ter se machucado foi péssimo para o Antônio Oliveira. Porque o Michael, além dele ter jogado todas as partidas, mas ele não jogou bem todas as partidas. Ele só jogou todas as partidas. Ele jogou bem Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto, que são os últimos 2 jogos, que foram 2 vitórias. Porque ele acertou o passe, ele se entendeu muito bem com o Garro ali no meio campo, que na última partida, o gol do Wesley foi o Michael que enfiou a bola para o Wesley, um lançamento, uma enfiada de bola assim, de criatividade, de jogador que sabe tocar na bola, né? Então, o que mais me melhorou, o que eu mais gostei, e é uma das coisas que eu mais critico no Corinthians, é a falta de criatividade no meio-campo. Na quarta-feira, o Garro e o Michael deram essa criatividade o Corinthians, com o Ranieri um pouco atrás, como volante e tal, e os 2 ali. Deram, mas o time adversário era muito inferior, tanto que foi goleado em casa. Agora, você vai jogar com 3 caras no meio-campo contra um time como o Palmeiras, que vai jogar com 2 na frente e vai pôr 4 no meio, 4 caras que treinam fora o Aníbal, que chegou agora, mas já se encaixou, caras que jogam 3, 4 anos juntos, que já ganharam títulos pra caramba, que já sabem o que o Abel quer que faça, e você vai colocar 3 no meio nessa roda toda aí, eu acho que o Corinthians corre risco se entrar com 4-3-3. O meio tinha que ter 4, na minha visão. Concordo com o Renato. Inclusive, se eu for treinador, eu vou chamar o Renato para ser meu auxiliar. Fechado. Ali, no caso do Palmeiras, né? O Abel, a coletiva dele ontem, para variar, a gente faz aquele check, né? Recado 1, recado 2, recado 3. Um dos recados que, né, não precisa ser ele nem foi tão sutil assim, foi sobre uma defesa de quanto ele é parcimonioso, às vezes, ou conservador, ou já chamou ele mesmo de teimoso, para mudar o time, para colocar um menino no time, né? É muito mais fácil ele fazer o que ele fez ontem, que é escalar os meninos todos juntos, do que um desses meninos quebrar a arrebentação e virar titular. Ontem ele fez uma analogia óbvia, né, sobre a paciência que o Palmeiras não teve com o Borja, e que bom que teve com o Flaco Lopes. Olha aí o resultado. Talvez se tivesse tido mais paciência com o Borja, que foi inclusive ele que mandou, né? Já estava na gestão dele quando o Borja foi embora. Se tivesse mais paciência no futebol brasileiro, as coisas podem dar frutos. O Aníbal é diferente, né?
tem mais a cara do Arthur no ano passado, que chegou, vestiu a camisa e passou a jogar. Ele é mais velho, ele não é da base, mas ele realmente pede passagem. Eu acho que o principal problema do Abel, e aí acho que bate com o capítulo 1 do livro dele, é o que ele vai falar? Para quem ele vai falar no meio do campo? Ó, Zé Rafael? Não dá. Richard Rios, esse dá, esse é um neo-titular, Richard Rios, senta lá um pouco. Ontem, né, as pistas que ele dá normalmente é assim, quem joga muito na véspera de um jogo desse não joga. Ontem o Aníbal jogou bastante, talvez no final de semana ele não seja titular, mas essa é uma pista do Abel, né? O que ele tem feito nas últimas semanas, nos últimos anos como técnico do Palmeiras. Quando ele tem um jogo importante que ele marca lá no calendário, na véspera desse jogo quem joga demais não é escalado. Marília, uma diferença grande entre Palmeiras e Corinthians, que nos últimos anos são várias, o Palmeiras não tem essa necessidade de correr com algumas estreias. Né? Então, talvez o Antônio Oliveira já lance mão do Mateuzinho e do Pedro Henrique, né, se entrarem a tempo no bid, para domingo, porque não tem essas opções todas, e ele acabou de chegar, ele está montando o time. O Abel já tem um time montado. Então, é isso que você falou, para ele tirar alguém, ele precisa ou ter uma necessidade muito clara, e eu acho que no caso do Richard Rios, ele supriu não é nenhuma posição, mas ele supriu uma necessidade porque era o que tinha, né? O próprio Abel já falou que o Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal a tempo, logo depois da saída do Danilo, já era um desejo do Palmeiras, então acho que se ele tivesse vindo mais cedo, ele já estaria com seu lugar garantido nesse time desde que chegou, porque teria encaixado nessa função para o Zé Rafael não precisar sair ali do seu papel mais de 8, e o Abel tem tido sucesso com essa técnica, né? A torcida reclama muito, tem um print eterno que roda já como figurinha, como gif, como meme entre a torcida do Palmeiras, que é o Endrick entrando contra o Boca Juniors aos 50 minutos do segundo tempo, para tentar resolver um jogo que o Palmeiras, né, precisava ter criado um volume ofensivo, e o Abel não lançou mão do Endrick. Quando ele lança a mão do Endrick, o Endrick explode como titular e é a principal força motriz do título brasileiro do ano passado. Então, eu entendo, e eu por muitas vezes também acho que há uma demora em lançar a mão de alguns jogadores ou colocar como titulares alguns jogadores, mas olha o resultado do que ele tem feito, né, nesses 3 anos e 3, 4 meses que ele está no Palmeiras. É difícil alguém dizer, não, a estratégia do Abel não funciona. Então, né, o que funciona? E aí, o que dá um bom exemplo desse contraste entre Palmeiras e Corinthians, desde a chegada do Abel em novembro de 2020, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 11 vezes. Nessas 11 vezes, o Corinthians teve 7 técnicos diferentes, o Abel venceu 6, empatou 4 e perdeu apenas uma para Silvinho, quem diria. Então, ilustra bem o momento dos últimos anos desses dois times. E eu acho que o Abel se vale dessas costas largas que ele tem, construído com todos esses títulos, para levar o tempo que ele achar que tem que levar com os jogadores dele. Eu acho que o Flaco é um jogador que, pelo investimento, demorou muito para render. Né? Se esperava que ele começasse a render frutos antes. Mas está rendendo agora. O Palmeiras segurou, até porque para vender precisaria vender muito caro para compensar o valor pelo qual comprou. E agora está, né, vendo isso começar a fazer sentido. Mas eu acho que o Aníbal é esse jogador que tem um espaço a ocupar. Não só ele mostra essa força, ele é um jogador muito bom de desarme, com grande visão de jogo, né, também uma capacidade de armar jogadas, numa posição que o Palmeiras não está suprido com o Richard Rios, com todo, né, respeito, é um jogador que fez o que pôde, mas é um jogador que dá para colocar no banco sem muito sofrimento. Eu vou pedir para o André me ajudar, estou fingindo uma amizade que a gente não tem mais, e colocar uma imagem que eu recebi hoje do Allianz Parque, porque o Corinthians tem esse otimismo dessa semana, né? Um leve otimismo, essa mudança de áreas, como lembrou o Casão, se fosse na semana passada, sei lá, eu estava na igreja fazendo promessa, mas essa semana deu uma melhoradinha. E esse jogo não será no Allianz Parque. A gente tem que lembrar que as crises do Palmeiras, elas são tão pequenas e elas passam tão à margem que são assuntos que eles morrem de vez em quando. Então, o Palmeiras, de novo, não vai poder jogar na sua casa. Lembrando que o único problema que o Palmeiras teve nesse ano até agora foi a história
do composto termoplástico, e a derrota para o São Paulo também, mas do composto termoplástico do Allianz Parque. Eu tenho uma imagem, por favor, André, coloca para mim. Essa é uma imagem real. Eu até achei que ela era fake, mas eu chequei com uma fonte minha da Real Arenas. Ela é uma imagem real de hoje, termina hoje, e o tempo em São Paulo hoje está ajudando, não está chovendo agora, a retirada do composto termoplástico que fica embaixo da grama. Eu pedi para colocar a imagem, por que eu achei que ela era falsa? Porque parece que as bordas, tá vendo, tão verde no gramado, ele tem uns pedaços embaixo desse pedaço bege, que parece meio verde. Eu falei assim, mas está estranho isso. Isso que a gente está vendo aí é areia. É um composto que foi colocado em cima da grama, né? Grama entre aspas, aquela coisa do plástico verde. E essa areia, ela precisa decantar, ela vai ser escovada, depois de toda colocada, ela será escovada para depois ser colocado embaixo do tapete verde o que vai ser o novo composto do Palmeiras, que vai ser cortiça, ou feito de cortiça, a base de cortiça, parecido com o que acontece no Engenhão, Renato. Então, o Palmeiras, se tem alguma coisa que o Corinthians também pode levar um pouquinho de vantagem, ou não ser tão desfavorável para o Corinthians, esse clássico, é o fato do jogo ser em Barueri. Em Barueri, que o campo também não está bom, né? Mas, de fato, quando jogava no campo no Allianz, né, com o campo sintético, na época o campo sintético estava bom, era uma vantagem para o Palmeiras, né? Todos os times que jogavam lá, de alguma maneira, se sentiam pelo fato de não estar jogando sempre em campo sintético, são poucos ainda os gramados sintéticos no Brasil. Agora, eu não entendi também aquele cantinho ali que você falou, que está verde. O que é aquilo ali? Não, porque não tinha terminado. Não tinha terminado. Ah, bom, entendi. Sei. De manhã, e a retirada do composto termoplástico inteiro e a colocação da areia seria terminar. A previsão disso é no final do dia hoje, deve ter acabado agora, mas não tem prazo, antes que começou umas perguntas, que não tem prazo para a troca completa. Inclusive, a Alicia já contou aqui, a gente já falou outras vezes, o Palmeiras, para jogar de novo no Allianz Parque, né, depois dessa confusão, da cisão, do rompimento do contrato do Palmeiras com a Soccer Grass, porque a Soccer Grass continua sendo parceira do Allianz Parque no estádio, mas o campo sintético do Palmeiras no CT vai trocar por outra empresa. Essa troca continua sendo da Soccer Grass, e a cortiça toda ainda não chegou ao Brasil, é um composto importado. Mas como o Palmeiras disse que quer primeiro treinar para saber se está liberado, os jogadores gostaram, essa é uma condição do Palmeiras, não vai ficar tudo pronto antes de estar aprovado, entendeu? Então eles vão fazer um pedaço do gramado, vai ter um pedaço, vão ser feitos vários testes, antes de fazer tudo e falar, não gostamos assim, queremos de outro jeito. Entendi. O problema do Barueri é o campo ser ruim, mas aí é ruim para os dois igual, né? Eu acho que não tem grandes problemas, quem vai sofrer é o jogo, porque a grama do Barueri, aqui até onde a gente sabe, também vai ser trocada para sintético, né? Pelo menos era esse o plano da Leila, não pôde fazer isso justamente por causa desse problemão que surgiu no Allianz. Não acho que o campo vai ser determinante nesse caso para o resultado do derby, não. Acho que os dois vão sofrer com um gramado ruim, mas de maneira igual, não vejo vantagem, não. Agora, quando ficará pronto? Você já disse que não tem prazo. Pelo que a gente está vendo aí, esse negócio vai demorar. Né? Tem cortiça que ainda não chegou no Brasil. Será que o Palmeiras vai voltar a jogar no Allianz, no Brasileiro ainda? Olha, a coisa está muito demorada, né? A previsão é que o mata-mata do Paulista, lembrando que um dos mata-matas do Paulista, as quartas de final, os mata-matas do Paulista, né, Alicia? Quartas de final e semifinal é jogo único na casa de quem tem melhor campanha. Então, o Palmeiras deve jogar no dia 17 de março na sua casa, até agora tem a melhor campanha por pontos perdidos, o Palmeiras tem um jogo para fazer. E aí a semifinal é depois da data FIFA, no dia 27 de março. E as finais nos finais de semana seguintes. Né? As finais, sim, são jogos de ida e volta. Então, não tem previsão, acho até para que a W Torre, a Real Arenas, não fique mais uma vez bodeando o torcedor palmeirense. Então, imagino que há previsão, eles só não falam qual é a previsão, né, Alice? E um jeito de saber isso é sempre ficar atento aos pedidos de troca de mando que o Palmeiras faz, né? Porque é preciso fazer com 10 dias de antecedência, então o Palmeiras já está jogando isso para frente, né? Já tem garantido o próximo mando também na Arena Barueri, e por isso dá para a gente
balizar e ter uma ideia de quando o Palmeiras volta. A desvantagem de jogar com o Corinthians e Barueri, para além da questão do gramado e do fato de não ser o mesmo caldeirão do Allianz e tal, é a receita, né? O Palmeiras fez mais de 3 milhões de reais de renda no último derby no Allianz Parque, e não vai fazer isso na Arena Barueri, são outros valores de ingresso, né? Outro tamanho de estádio, então também tem uma perda nesse sentido, mas o derby que o Palmeiras fez na Arena Barueri venceu o Corinthians por 3-0, então tem um bom retrospecto lá, que não quer dizer nada, a gente sabe, mas é sem dúvida uma coisa que deixa o Abel Ferreira bastante chateado, né? Essa coisa de ter que sair do Allianz Parque é algo de que ele não gosta, mas pelo menos é por um bom motivo, e dentre os momentos da temporada, esse é o momento menos pior para o Palmeiras precisar estar fora da sua casa. Casão, eu vou mostrar a imagem de um outro estádio, porque, né, a questão do Palmeiras ficou, às vezes, por muito tempo dividida no campo sintético ou campo natural. E a gente tem visto o que aconteceu no Maracanã, né, do próprio Tite reclamado, ou do como estava o estádio no meio de semana para Botafogo e para Vasco e Fluminense. E a gente vai ter, no final de semana, jogo em Brasília para o Campeonato Mineiro. Ali você vai me ajudar, mas queria que você falasse um pouquinho, porque o Felipão não está gostando nada de ter que ir até Brasília, nem é tão longe assim de BH. Porém, olha o estado do gramado do Mané Garrincha. Temos a foto? Que beleza! Esse é o gramado em que joga nesse final de semana. Teve carnaval. Que beleza. E ao contrário do que pensam, existe carnaval em Brasília, existe, é verdade. Eu posso confirmar com testemunho ocular da história que há carnaval em Brasília. Sabe o que acontece no Brasil? Então, sabe o que acontece no Brasil? A coisa menos importante aqui no Brasil é a integridade física do jogador. É a coisa que menos preocupa quem faz o futebol aqui no Brasil, quem comanda o futebol aqui no Brasil. É aquilo que mais se deixa de lado. Se preocupam em levar um jogo para outro estádio, para outra cidade, para outro estado, ou não jogar nesse campo aqui, vamos jogar naquele ali. Mudam o jogo, mas ninguém pergunta nada para o cara que vai jogar. Ninguém se preocupa com nada se algum jogador for aí nesse estádio em Brasília aí e de repente estourar o joelho lá naquele meião lá, onde está tudo marrom, pisar um buraco, estourar o tornozelo, ou romper ligamento cruzado, ou alguma jogada que o cara escorrega e bate no outro e acaba quebrando a perna. Isso não interessa para ninguém que faz futebol aqui. É completamente oposto da preocupação que tem na Europa. Já que a gente gosta de imitar os europeus, os caras do futebol que gostam de imitar os europeus, lá na Europa, os campos são todos bons. Não só porque o clima ajuda, não só porque eles querem um espetáculo melhor, querem um espetáculo bom, mas também porque pensam na integridade física do jogador. É péssimo jogar num estádio desse, cara. É péssimo, cara. Cara, o jogador vai entrar lá, ele vai olhar, cara, ele já na cabeça dele já, eu já passa assim, eu vou ficar pelos lados. Tomara que eu não tenha que dividir a bola aqui no meio. Porque o risco de contusão é enorme. É enorme. E assim, não precisa estar desse jeito aí. Tem vários estádios aqui. O Maracanã, ano passado, estava desastroso. O campo do Castelão estava desastroso. O jogo Grêmio e Corinthians lá na Arena do Grêmio foi péssimo. Metade do campo, a entrada da área onde fizeram o palco para o show, estava completamente barro. Ninguém se preocupou se alguém poderia escorregar e ter uma contusão muscular, enfim, o que menos se preocupa aqui no Brasil é isso. Isso me incomoda, né? E não é a primeira vez que eu falo isso, que não tem importância para ninguém a integridade física do jogador. A Marília sumiu, né? Não, mas eu ia falar, Casão. Só que em relação aos estaduais, são uma prova disso, porque não só os jogadores precisam atuar em gramados, quer dizer, atuar em Brasília não é uma obrigação, obviamente, mas atuar em gramados, né, nesse estado que a gente está vendo e de times menores, mas contra adversários que têm pouca coisa a perder. Né? Então, ontem, por exemplo, o jogo entre Palmeiras e São Bernardo, o Luiz Flávio de Oliveira permitiu que os jogadores do São Bernardo descessem o sarrafo no Palmeiras, com assim, uma coibição bastante modesta, que você expõe os jogadores a esse tipo de coisa também, né? Porque são jogadores que têm aquele momento ali
para se destacar, para, enfim, tentar conseguir um resultado. E ontem, assim, podia ter sido uma situação pior, né? Não só no jogo de ontem, mas para dar um exemplo recente.